Estão vendo minha tela aí? Tô sim. Tô vendo aqui, apareceu. Beleza, eu vou começar dessa parte aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo, tá? Só vou confirmar se está gravando. Está gravando sim. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Então, pessoal, a gente vai falar na aula de hoje sobre a classificação dos sistemas em sistemas lineares, invariantes no tempo, e sobre a causalidade. Além disso, a gente vai falar também sobre o somatório de convolução, que é bastante importante. E, por último, a gente vai falar da estabilidade Bibo e sistemas lineares invariantes no tempo, ou seja, quais as condições que um sistema Schlitt, né, que é linear invariante no tempo, tem que satisfazer para garantir que se a entrada é limitada, a saída tem que ser limitada também, né? Então, aqui de uma forma geral, né, para representar qualquer sistema, a gente simplesmente usa essa notação aqui com esse Hzinho, né? Esse Hzão estilizado aqui. Então, a gente simplesmente fala que a saída vai ser esse sistema H aplicado na entrada x de n. Aí a primeira condição que a gente tem aqui é para condição para o sistema linear, né? De uma forma geral, né? A gente tem que, como eu escrevi no slide anterior, que yn vai ser o Hzão, né, aplicado em x de n. Aí a primeira condição para linearidade é quando a gente multiplica a nossa entrada, né, por uma constante A, que vai fazer com que a entrada tenha uma magnitude A vezes maior, né? Mas se o sistema linear, o que isso vai implicar? Vai implicar se eu coloco na entrada do sistema uma entrada com amplitude A vezes maior, o único efeito no sistema vai ser o quê? Que a saída vai ser A vezes maior também. Então, se a entrada é A vezes maior, né, multiplicada por uma constante, a saída também vai ser a mesma saída anterior, tá? Multiplicada por uma constante também, pela mesma constante. Aí vocês podem ver, né, se eu tenho um sistema que seria... Imagina se eu tenho um sistema aqui, né, que é y de n igual a x ao quadrado de n. Aí você vê que o sistema já não é linear, né? Porque se eu coloco um A de xn na entrada, a saída vai ser A ao quadrado de xn. Né? Então ele já não é linear, começando por aí. Né? Isso é importante porque se você tem um sistema que, por exemplo, faz um efeito na voz de determinada pessoa, isso significa que o efeito vai se manter independente se a pessoa está falando mais alto ou mais baixo. Tá? A segunda condição para ser linear é que se eu coloco na entrada do sistema um somatório de duas entradas, na saída do sistema também vou ter, na verdade, o somatório correspondente das duas saídas se elas fossem aplicadas individualmente, ou seja, o Hzão de x1 mais x2 de n vai ser igual ao Hzão de x1 mais o Hzão de x2, né? Como se elas tivessem sido aplicadas separadamente, né? Isso é importante que se eu tenho um efeito de, por exemplo, se eu estou preocupado novamente com o efeito de um efeito sonoro na voz de uma pessoa, né, se eu aplicar, né, esse efeito individualmente sobre cada uma das pessoas, esse efeito vai ser os mesmos quando essas pessoas estiverem falando ao mesmo tempo, né, em que o sinal x1 de uma pessoa vai estar sendo somado ao sinal x2 da outra pessoa. Tá? Então essa aqui é a condição de linearidade, né? Aí novamente, né, se eu tenho um sinal que é x ao quadrado, né, novamente ele não vai respeitar a linearidade, porque vai ficar o quê? x1 de n mais x2 de n ao quadrado, né? Aí ou seja, vai ficar x1 ao quadrado, tudo bem, mais x2 ao quadrado, tudo bem, mas vai aparecer esse termo aqui, né? 2x1 de n vezes x2 de n. Então o sistema também não vai ser linear, por esse motivo. Invariância no tempo, ela pode causar um conflito, tipo assim, não é tão óbvia, né, quanto linearidade. Vocês conseguem explicar invariância no tempo? Vocês têm alguma intuição do que seja? Que são as mesmas propriedades que vocês viram ensinar em sistemas lá no semestre passado. Invariância no tempo, vocês conseguem explicar o que seja?
Não, eu acho que não, né? Invariância no tempo significa que, imagina que você tenha um sinal xn que está sendo aplicado no seu sistema, tá? E quando você aplica esse sinal x de n, a saída vai ser simplesmente y de n, né? Mas a invariância no tempo ela vai te dizer o seguinte: se eu aplicar um sinal atrasado de n0 amostras, está vendo? N menos n0, a saída vai ser simplesmente a saída atrasada, a saída y de n atrasada de n amostra. Ou seja, se eu atraso a entrada nesse sistema, a única mudança que vai ter nesse sistema é que a saída vai estar atrasada também. Então, se eu coloco uma entrada atrasada de n0 amostras, a saída também está atrasada de n0 amostras. Tá? Então, não tem mistério, né? Se eu coloco na entrada x de n e a saída obtenho y de n, se eu coloco xn atrasado de n0 amostras, a saída vai ser minha saída atrasada de n0 amostras também. Causalidade, ela também causa um pouquinho de confusão, tá? Mas a descrição dela é bem interessante e bem simples também. Ó. Um sistema discreto no tempo é causal, se e somente se... Aí isso é a condição, tá vendo? x1 de n é igual a x2 de n para n menor do que n0, ou seja, tá vendo? Aí eu até fiz um desenho aqui, pintando x1 de n e x2 de n da mesma cor, tá? Até n0 menos 1. Tá? Então isso significa que x1 de 2, x1 de n e x2 de n são iguais até n0 menos 1. Tá? E isso significa que a saída, tá vendo? Isso significa que a saída tem que ser também, a saída, tá vendo? H de x1 tem que ser igual a H de x2 para n menor do que n0, tá? Então, se as entradas são iguais até n0 menos 1, as saídas também têm que ser iguais até n0 menos 1, tá? Isso implica que o quê? Que o sistema não depende das amostras futuras, porque, por exemplo, né, x1 e x2 são iguais até n0 menos 1, né? Mas pode ser que para n0, né, eles já sejam diferentes. Mas se x1 de n e x2 de n são iguais até n0 menos 1, isso significa que as saídas têm que ser iguais. Até quando? Até n0 menos 1. Então, se as entradas são iguais até n0 menos 1 e o sistema é causal, as saídas também têm que ser iguais até n0 menos 1. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tranquilo também. Então, pessoal, tentem, vou dar uns 5 minutos para vocês, tentem me dizer e provar matematicamente, tá? Se esse sistema aí que eu coloquei nesse item A, tá? Que eu vou pintar de amarelo aqui, tá vendo? Tentem provar para mim que ele, aí eu vou fazer com vocês depois, se ele é linear, causal e invariante no tempo. Mas tentem fazer matematicamente bonitinho. Se ele é linear, invariante no tempo e causal.
Posso fazer, pessoal? Pode. Então, pessoal, isso aqui é o A de xn, né? Então, sempre que eu faço esse tipo de análise, né, eu sempre, para que eu não me confunda, eu sempre chamo, tá vendo? Eu quero saber a resposta quando eu coloco na entrada o A de xn. Aí, para facilitar a minha vida, eu sempre coloco, tá? Que eu vou pintar de amarelo aqui, tá vendo? Eu sempre chamo que o A de xn vai ser igual ao meu x', tá? Que aí fica mais fácil de eu ver. Porque se eu coloco na entrada do sistema um x', na saída eu vou ter o quê? Tá vendo? Eu vou ter n mais b, x', n menos 4. Eu simplesmente substituí a expressão geral de y de n. Aí depois eu vou dizer o quê? Que meu x' é igual ao a de xn. Tá? Então vai ficar ó, n mais b, x' de n menos 4, né? Só que meu x' é o que? A de xn. Então vai ficar n mais b, a de xn menos 4. Tá? Então eu acho que assim é mais fácil. Tá? Ó, então vai ficar n mais b, a de xn menos 4. Tá? Que eu desenvolvi aqui embaixo, que eu acho que fica mais fácil. Que vai ser igual ao quê? Que vai ser igual ao azinho, né? Jogando lá fora, de n mais b, x de n menos 4. Só que esse cara aqui, né, que o n mais b de x de n menos 4 é exatamente o meu h de xn. Tá? Então, minha saída vai ser o quê? A de h de xn. Tá? Aí, novamente, tá vendo? Eu acho que pode confundir, ter logo aqui de cara o x1 de n mais x2 de n. Aí, para facilitar a minha vida, eu chamo x1 de n mais x2 de n de x' de n. Então, desenvolvendo um pouco antes, né, vai ficar o quê? Ó? N mais b, x' de n menos 4. Tá? Só que eu sei que... Né, aí vai ficar ó, n mais b, x' de n menos 4. Aí vai ficar... Aí eu simplesmente substituo, né, o meu x', que meu x' é igual a x1 de n mais x2 de n. Aí vai ficar o quê? Ó? x1 de n menos 4 mais x2 de n menos 4. Né? Aí simplesmente fazendo a distributiva, tá? Eu tenho esse primeiro carinha que é o h de x1 de n e eu tenho esse segundo carinha aqui que é o h de x2 de n. Tá? Então eu provei que esse sistema é linear. Agora eu quero provar se esse sistema é invariante no tempo. Né? Aí novamente, né? Então, aí para saber se esse sistema é invariante no tempo, né, eu vou comparar y de n menos 0, que é a saída do sistema atrasado de n amostras, com o que acontece com a saída do sistema quando eu atraso a entrada de n0 amostras. Tá? Então, a saída do sistema atrasado de n0 amostras vai ser igual a essa equação 34 aqui. Tá? Mas para facilitar minha vida, tá vendo? Eu vou chamar aqui, eu quero saber qual o valor de n menos n0. Só que o n menos n0, novamente para facilitar minha vida, eu vou chamar n menos n0 de n'. Então y de n menos n0 vai ser igual ao quê? Simplesmente se eu substituir aqui, ó, tá vendo? Como se tivesse assim, como se tivesse o n' ali em cima. Então y de n' vai ser igual a n' mais b vezes x de n' menos 4, tá? Aí depois eu substituo o quê? Eu substituo pelo fato de n' ser igual a n menos n0. Aí fica fácil, tá vendo? Vai ficar y de n menos n0, que vai ser igual a n menos n0 mais b, vezes x de n menos n0 menos 4. Aí agora vamos saber a saída quando a minha entrada tá atrasada de n0 amostras. Aí, novamente, para facilitar minha vida, eu vou chamar esse x de n menos n0 de x'. Aí vai ficar o quê? Vai ficar n mais b vezes x' de n menos 4.
né? Aí substituindo o x', né, por x de n menos n0, vai ficar o quê? N mais b, x de n menos n0 menos 4. Tá? Né, e vocês podem perceber que a equação, né, 34 é diferente da equação 35. Por quê? Porque na equação 35 não aparece esse n0 aqui do lado de fora, que apareceu na equação 34. Tá? Então, o y de n menos n0 é diferente da saída do sistema quando a entrada do sistema está atrasada de n0 amostras, ou seja, repetindo, a saída do sistema quando eu atraso a entrada de n0 amostras é diferente da saída do sistema atrasado de n0 amostras, o que implica que o sistema é variante no tempo. Tá? Aí, para causalidade, olha o que eu faço aqui. Eu começo supondo que x1 de n e x2 de n são iguais para n menor do que n0. Isso implica que x1, tá? Então, x1 de n é igual a x2 de n para n menor do que n0. Né? Para qualquer n menor do que n0, então fiz um gráficozinho aqui, tá vendo? Eu tenho n0 aqui, e x1 de n é igual a x2 de n para qualquer n menor do que n0, tá? Isso implica que para qualquer, né, valor de n menor do que n0, x1 de n é igual a x2 de n. Isso implica que, então, né, como n menos 4 é menor... Opa! Isso. Como x1 de n menos 4 para x2 de n menos 4 para qualquer valor de n menor do que n0, né, também são iguais, né, porque simplesmente no máximo vai aparecer aqui, tá? n0. Então, estou dizendo que para n menor do que n0, né, eu sei que x1 de n é igual a x2 de n. Né? Mas eu também posso dizer que o quê? Que x1 de n menos 4 é igual a x2 de n menos 4 para n menor do que n0. Tudo bem? Que simplesmente você vai estar para a esquerda 4 amostras. Aí isso implica também que o quê? Que n mais b x1 de n menos 4 vai ser igual a n mais b de x2 de n menos 4 para qualquer n menor do que n0. Aí isso implica que meu h de x1 de n vai ser igual a h de x2 de n para qualquer n menor do que n0. Alguma dúvida aqui, pessoal, nessa classificação do sistema do item A? Por enquanto, tranquilo. Deu para pegar. Então, tentem fazer a mesma coisa que eu fiz, pessoal, para tá usando esse x' e esse n', que eu acho que facilita a vida de vocês. Tentem fazer para esse sistema aí, que eu vou pintar de verde agora, que é o y de n, que é igual a x ao quadrado de n mais 1.
Tá? Na linearidade aqui eu faço a mesma coisa, tá vendo? Eu tenho H de A de xn, né? Aí eu chamo esse carinha aqui de x' de n. Né? Aí se eu chamo esse carinha de A de x' de n, ficaria simplesmente x' ao quadrado de n mais 1, tá? Aí eu voltando, né, substituindo o valor de x' de n, ficaria o quê? Ficaria A, né, vezes x de n mais 1 ao quadrado, que vai dar exatamente, tá vendo? A ao quadrado vezes x ao quadrado de n mais 1, que é diferente de A de h de xn, porque o h de xn é igual ao quê? É igual a A vezes x ao quadrado de n mais 1. Então eu provei que o sistema não é linear. Eu sempre esqueço essa parte do A ao quadrado quando entra no sistema. O que você tem que fazer sempre para não ter erro, né? Que eu falei aqui, né? Você sempre faz essa substituição do A de xn por x', entendeu? Porque aí aqui vai ficar o quê, tá vendo? Fica x' de n mais 1, de n mais 1 ao quadrado. Aí você sabe que o x' de n mais 1 é o quê? É o A de xn. Aí você vai botar A de xn mais 1 ao quadrado, entendeu? Entendi. Você tem que sempre faz esse esquema de n', que aí é mais difícil você errar e se confundir, né? Por exemplo, aqui na invariância no tempo, eu vou chamar esse cara aqui de n', aí o h de x de n' vai ficar o quê? Vai ficar x, tá vendo? X ao quadrado de n' mais 1. Tá? Que aí, só que eu sei que o quê? Que o n' é igual a n menos n0. Vai ficar, tá vendo? X ao quadrado de n menos n0 mais 1, tá? Então essa aqui é a saída. Só que essa saída também vai ser igual ao que essa é a saída quando eu coloco na entrada um sinal atrasado de n0 amostras. Aí qual vai ser a minha saída atrasada de n0 amostras? Né? Que eu tenho que comparar, tá vendo? Essa aqui, que eu calculei aqui, é a saída quando eu coloco na entrada um sinal atrasado de n0 amostras. Aí eu tenho que saber agora qual é a saída atrasada de n0 amostras. A saída atrasada de n0 amostra é o y de n menos n0. Aí, para facilitar a minha vida, eu posso chamar n menos n0 de n', que vai ficar, tá vendo, x ao quadrado, n' mais 1, que vai ser igual a x ao quadrado de n menos n0 mais 1, tá vendo? Aí, como eles são a mesma coisa, o sistema é invariante no tempo. Tá? Show. Aí, essa aqui é um pouquinho mais complicadinha de fazer, mas vai ficar claro para vocês. Você tem que provar que a causalidade, tá vendo? Então, a gente começa supondo, né? Então, ó, a gente sabe que o h de x1 é igual a isso e o h de x2 é igual a isso aqui, tá? Aí a gente supõe o quê? A gente supõe que x1 e x2 são iguais até n menor do que n0, tá? Como o sinal é discreto, isso significa que x1 e x2 são iguais até o quê? Até n0 menos 1. Aí eu também digo que o quê, pessoal? Eu também digo que x1 de n0 é diferente de x2 de n0, que é exatamente esse carinha aqui, tá vendo? Que eu vou pintar de verde, tá vendo? Por que eu estou fazendo isso? Porque tá vendo que o sistema aponta para x de n mais 1? Então, de certa forma, o sistema está apontando para o futuro. Então, para provar que esse sistema não é causal, eu estou dizendo que esse carinha aqui, né? Eu estou dizendo que esse N0 aqui, que está um passo à frente do meu N0 menos 1, ele é diferente. Ou seja, x1 de N0 é diferente de x2 de N0. Por exemplo, se nesse problema tivesse um x de N mais 2 ali, eu provavelmente ia escolher o quê? Eu ia dizer que x1 de N0 mais 1, né? Aí eu quero saber, tá vendo, no meu sistema, a saída quando n for igual a n0 menos 1. Tá?
Aí qual vai ser a minha saída quando meu nzinho, né, for igual a n0 menos 1? Né? Ou seja, eu quero saber a minha saída, né, no instante n0 menos 1. Quando eu coloco na minha entrada o sinal x1 de n0 menos 1, quando eu coloco na entrada do meu sistema o sinal x1, né, para o instante n0 menos 1, minha saída vai ser o quê, pessoal? Vocês concordam que vai ser x1 de n0? Sim, faz sentido. E aí, se eu coloco na entrada do sistema, né, o sinal x2, né, o sinal x2, né, a saída do meu sistema, né, no instante n0 menos 1, tá? Porque esse cara aqui, pessoal, esse cara aqui é o y, tá vendo? De n0 menos 1. E esse cara aqui é o y de n0 menos 1, como se fosse o y1, né, de n0 menos 1, e esse cara aqui embaixo é o y2 de n0 menos 1. Ou seja, o y1 de n0 menos 1 é a saída do sistema no instante n0 menos 1, quando eu coloco na entrada o sinal x1. y2 de n0 menos 1 é o sinal de saída no instante n0 menos 1, quando eu coloco na entrada do sistema o meu sinal x2. Tá? Só que o y1 de n0 menos 1 vai ser diferente do y2 de n0 menos 1. Por quê? Porque eles dependem de x1 de n0 e de x2 de n0, tá? E x1 de n0 e x2 de n0 são diferentes. Tá? x1 de n só é igual a x2 de n até n menor até n0 menos 1. Né? Só que aí a partir de n0 eles já começam a ser diferentes. Tá? Então, como x1 de n, tá, é igual a x2 de n até n0 menos 1, esse sistema não é causal. Por quê? Porque eles são diferentes, apesar de a entrada ser igual até n0 menos 1, a saída vai ser diferente até em algum ponto, né, até n0 menos 1. Isso vai acontecer o quê? Porque eles dependem de amostras futuras. Beleza, pessoal? Conseguiram entender esse caso mais complicadinho? Ô, professor, Uhum. eu posso afirmar, então, que sempre que tiver um sistema em que tiver um n mais um número positivo, ele vai ser causal, porque se eu aplicar um n0 menos esse número que está sendo somado no sistema, ele vai me dar um n0, ou seja, não vai ser n menor que n0. E eu sei que ele não é causal por causa disso. Tipo, o que você tem que, tipo assim, né, sempre que você tiver alguma coisa mais 2, mais 4 ali, né, mais qualquer número positivo, ele não vai ser causal porque ele está apontando para uma amostra futura. Então, seu sinal pode ser todo igual até um n n0, né? Só que a partir de n0 ele vai poder, se ele for diferente, né, ele vai estar apontando para uma amostra futura que é diferente, apesar de você estar num n0, né, que as entradas são iguais. Né? É isso que você quis dizer? Isso mesmo. Então, sempre que você tiver um n0, mas aí o que você tem que fazer para mostrar, né? Aí você tem que dizer que o sinal é igual a n0, aí você tem que pegar um x de n0 futuro, né? Como nesse caso, só era mais um, fica mais fácil. Eu simplesmente peguei um x. Aí eu disse que, né, que x1 de n0 e x2 de n0 eram diferentes, tá vendo? Porque aí aqui já parece que eles são diferentes, tá vendo? Sim. Se aqui fosse n mais 2, né, aí você teria que fazer o quê? X de n0 mais 1, né, é diferente de x2 de n0 mais 1. Entendeu? Sim. Show. Né, então, agora a gente vai estudar o somatório de convolução, tá? Tem um pouquinho de matemática, mas eu acho que ela não é complicada, não, tá? Né, então, é só lembrar, né, para vocês aqui, né, que se imagina aquela situação, né, que se eu tenho um sistema, né, que ele tem um palitinho aqui, por exemplo, no instante 2, né, no instante 2 valendo 3, né,
Que xn é esse, pessoal? Esse xn é 3, né, vezes delta de n menos 2, tá? Então, esse delta aqui, tá vendo? Ele depende do tempo, né? Mas esse carinha que está multiplicando o delta, ele é uma constante, tá? É tipo um azinho, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, aí para provar o somatório de convolução, né, a gente começa com aquela expressão que a gente já viu nas aulas anteriores, né, que ela é bem importante, né, que qualquer sistema, né, ele pode ser escrito dessa forma, né? Ó, eu simplesmente... o que eu quero dizer aqui, né? O que eu quero escrever, que eu sei que, né, que é como se fosse assim, né, pessoal? Imagine que aqui eu tenho meu sinal xn, 0, 1, 2. Só que meu sinal xn no instante 0, meu sinal xn é x0, né, pessoal? No instante 1, meu sinal xn é 1, seja lá qual for ele, no instante 2 ele é x2, não é verdade? Então eu posso escrever meu sinal xn como? Como x0, que é uma constante, vezes delta de n, mais x1 vezes delta de n menos 1. Tudo bem, pessoal? Mais x2 vezes delta de n menos 2. Vocês concordam com isso? Porque aquele x2, aquele x1 ali são só magnitudes do sinal de entrada. Tudo bem? Show. Então isso significa que meu xn pode ser escrito como? Como um somatório de impulsos atrasados, está vendo? X multiplicados pelo quê? Pelo xk, que vai corresponder, que vai ser multiplicado pelo quê? Pelo impulso atrasado de k amostras, né? Então, é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Do meu sinal xn, né? Se ele tem um palitinho ali no instante 0, esse palitinho vai ser o quê? Vai ser x0 vezes delta de n. Aí o palitinho no instante 1 vai ser o quê? x1 vezes delta de n menos 1. Aí esse cara, o palitinho no instante 2 é simplesmente o quê? x2, que é a magnitude qual for, no instante 2 vezes o palitinho atrasado de 2 amostras, então vai ficar x2 vezes delta de n menos 2. Aí de uma forma generalizada eu tenho que o quê? Eu vou ter que xn, qualquer que seja, vai ser o somatório de x de k, que é uma constante, vezes delta de n menos k. Para k de menos infinito a mais infinito. Beleza? Aí o que acontece? Aqui se eu quero saber o que acontece com o meu sistema, né? Que meu sistema y de n, tá? Ele é o quê? Meu sistema y de n é simplesmente o Hzinho aplicado ao x de n, tá, pessoal? Então, aí vai ficar o h, aí eu simplesmente, o y de n é o h, né, aplicado em x de n, né? Aí o x de n vai ser igual ao quê? O x de n é igual ao somatório, eu simplesmente coloquei aqui dentro essa equação 42, né? Então vai ficar o h de somatório de xk vezes delta de n menos k, né? Tudo bem, pessoal? Simplesmente coloquei o xn dentro das chaves, tá? Mas nesse momento é importante perceber, né, que eu simplesmente vou ter o h sendo aplicado em um somatório, né? Aí como eu sei que, né, a propriedade da linearidade é como, pessoal? Tá vendo? A propriedade da linearidade, né? Essa equação que eu vou pintar de amarelo, tá vendo? Ela é igual ao quê? Se eu tiver um h do somatório, né, se o sistema é linear, eu vou ter simplesmente o quê? O h do somatório vai ser o somatório dos h's, tá vendo? Beleza? Tudo bem, pessoal? Sim, tranquilo. Então eu posso simplesmente passar o quê? O h para dentro do somatório, né? Então vai ficar h do somatório de x de k vezes delta de n menos k. Aí como esse x de k é uma constante,
Novamente, pela linearidade, esse xk ele funciona como sendo aquele azinho, que é uma constante. Então, como o sistema é linear, eu também posso passar esse azinho para fora do esse xk para fora do h. Então vai ficar o quê? Somatório de x de k vezes hzão de delta de n menos k. Tá? Então eu vou ter o quê? Que a saída do meu sistema linear, ele é um somatório, tá vendo, de xk vezes a saída do meu sistema, né, que é o que eu vou pintar de amarelo aqui, tá vendo? O que é esse h de delta de n menos k? Ele é a saída do meu sistema quando eu coloco na entrada o impulso atrasado de k amostras. Tudo bem, pessoal? Show. Aí olha só, aí o que acontece? Aí além de dizer para até aqui eu só considerei que o sistema é linear. Né? Se eu considerar que o sistema também é invariante no tempo, né, eu vou ter o seguinte, ó. Primeiro, né, eu sei que o H de N é resposta ao impulso. O que significa o H de N ser resposta ao impulso? Que o H de N é o Hzão de delta de N. Né? Ou seja, o H de N, tá vendo, é a resposta ao impulso. Mas se o sistema é invariante no tempo, o que significa? Significa que se eu coloco na entrada do sistema um impulso atrasado de k amostras, né, na saída do sistema eu vou ter o quê, pessoal? Se o sistema é invariante no tempo. Tem que ter a mesma coisa, não? Não, você vai ter que ter o H de N, só que atrasado de k amostras, tá vendo? Porque na entrada do sistema você teve um impulso que não estava atrasado, tá vendo? Impulso na origem. Então, na saída, você vai ter a resposta ao impulso H de N, mas aqui, né, tá vendo? Aqui, eu estou colocando na entrada do sistema um impulso atrasado de k amostras, que é o delta de N menos K. Aí, como eu estou colocando na entrada do sistema um impulso atrasado de k amostras, na saída do sistema eu vou ter o quê? A resposta ao impulso, né, que é o H de N, atrasada de k amostras. Deu para entender isso? Sim, faz sentido. Então eu vou ter o quê? Tá vendo? Aí o meu y de n vai ser igual ao quê? Somatório, tá vendo? De x de k vezes h de n menos k. E esse h de n menos k é exatamente o quê? Esse h de n menos k aqui é exatamente o h de x de n menos k. Né? Só que se o sistema é invariante no tempo, eu vou ter o quê? Que vai ficar y de igual ao somatório de x de k vezes h de n menos k. Tá? E como a convolução é comutativa, também poderia mostrar para vocês, tá? Que eu posso escrever a convolução como xk de h de n menos k, ou o contrário, tá? Ou h vezes x de n menos k. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, essas duas expressões aqui, tá? São as expressões para a convolução do sinal x com o sinal h, né? Aí aqui eu vou pegar um exemplo numérico da convolução, tá? Que é importante. Então, imagine que eu tenho meu sinal x de n e eu vou convoluir meu sinal com sinal... Eu vou convoluir meu sinal xn com sinal h de n, tá? Né? Só que é interessante ver, né, a convolução funcionando, né, como um sistema que é linear e invariante no tempo. Né? Que aí você pode imaginar, né, o meu xn ele sendo simplesmente composto por três entradas diferentes. Né? Aí a primeira é esse 1zinho, tá? Aí a segunda entrada vai ser esse 2, tá? Atrasado de uma amostras, e a terceira vai ser esse 3 atrasado de duas amostras. Tá? Aí, como o sistema é linear, você pode simplesmente calcular a sua saída como se essas três entradas tivessem sido aplicadas separadamente. Tá? Então, vamos lá, pessoal.
imagina se eu tenho a resposta ao impulso 4, 5, 6, qual vai ser a minha saída quando eu aplico o x0, que é esse palitinho que está vendo que é aplicado na origem. Qual vai ser, pessoal? Vocês não estão sabendo o básico, pessoal. Vocês têm que estudar, pessoal. Isso aqui é muito básico para vocês não saberem. Se eu coloco aquele umzinho ali, tá? Aquele umzinho é simplesmente um impulso, né? Então, se eu coloco aquele umzinho na amostra 0, aquele umzinho para mim é um impulso. Então, se a minha resposta ao impulso é 4, 5 e 6, tá? Então, aqui eu vou ter 4, 5 e 6, tá? Aí aqui eu vou ter, ó, 4, 5 e 6. Por quê? Porque esse umzinho que tá aqui, ele está exatamente na amostra 0. Como ele está na amostra 0, ele é um impulso, né? E eu estou dizendo para vocês que o H de N é o quê? É a resposta ao impulso. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Uhum. Esse doisinho, né? Você pode perceber que esse doisinho, ele é o quê? Ele é um impulso que está atrasado de 2 amostras, né? Só que como ele é um impulso que está atrasado de 2 amostras, esse doisinho é um impulso que está atrasado de 2 amostras, tá? Então, que eu vou até modificar o sinal de entrada aqui para ficar mais interessante. Ao invés de ter o sistema, vou botar assim, tá? 2, 1, 3. Então você vê que usando a propriedade da linearidade, né, aquele doisinho ali é o quê? Na verdade, ele é o impulso centrado na origem multiplicado por 2. Né? Então, como ele é um impulso centrado na origem multiplicado por 2, na saída eu vou ter o quê, pessoal? Como o sistema é linear. Tá vendo? Esse é o impulso multiplicado por 2. Como o sistema é linear, na saída eu vou ter o quê? Na saída eu vou ter simplesmente a saída, que é a resposta ao impulso multiplicada por 2, que vai dar 8, 10 e 12. Aí aquele 1 ali, ele vai corresponder ao quê? O impulso que está atrasado de uma amostra, né? Então, na saída eu vou ter o quê? Simples, como 4, 5, 6 é a resposta ao impulso, esse umzinho que está aparecendo aqui, tá vendo? Ele vai corresponder ao impulso atrasado de uma amostra. Então, aqui eu vou ter o quê? 4, 5 e 6. Esse 3 vai corresponder ao quê? Você vai ver, esse 3 corresponde ao impulso que está atrasado de 2 amostras e multiplicado por 3. Né? Então, esse 4, 5 e 6, ele está atrasado o quê? Ele vai estar atrasado de 2 amostras e multiplicado por 3. Então, aqui vai ser 12, 15 e 18. Então, na saída eu vou ter o quê? Aí aqui eu vou ter 8, aí aqui eu vou ter 14, aí aqui eu vou ter 29, simplesmente a soma, né? 21 e 18. Por que vocês não entenderam desse processo todo que eu fiz aqui, pessoal? Isso aqui é muito importante. Agora deu para pegar melhor. Então vocês têm que entender, né, que
que eu fiz aqui? Eu levando em consideração que o sistema é linear, né, esse 2, eu considero que meu x de n fosse assim. Ó. Eu considero que o meu x de n, na verdade, como se fosse assim, o x1 de n, tá? Mais x2 de n, mais x3 de n. Aí eu vou considerar o quê? Que meu x1 de n é igual a 2 vezes delta de n, tá? Aí eu considero que o meu x2 de n é igual a 1 vezes delta de n, e eu considero que o meu x3 de n é igual a 3 vezes... que meu x2 de n é o delta de n menos 1, 1 vezes delta de n menos 1, e o x3 de n é 3 vezes delta de n menos 2. Né? Aí eu aplico, o que eu fiz aqui, né, é como se eu estivesse aplicando cada uma dessas entradas individualmente, e depois eu somo todo mundo. Professor, você está escrevendo ou acho que minha tela travou? Eu estou escrevendo lá. Apareceu para você? Está mexendo na tela, mas ainda está na convolução no x0, x1, x2. Apareceu para você, Matheus Albuquerque? Lá no canto superior direito? Não. Não sei se está cortando. Parece que cortou esse pedaço assim. Vocês estão vendo... Eu vou escrever um... Agora eu estou vendo até a parte de baixo do azul. Vou botar um asterisco aí na tela para ver se você está vendo o asterisco que eu botei no canto superior esquerdo. Estou vendo um pedaço agora dele. Dá para ver. Então, aí deu para ver que eu escrevi aqui xn é igual a x1 de n mais x2 de n mais x3 de n. Ah, show. Bom, sim. Então, o que eu estou dizendo aqui? Né? Que eu tenho aqui, tá vendo? Meu xn é 2 na primeira amostra, 1 na segunda e 3 no terceiro. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu considerei que minha entrada é composta por 3 entradas individuais, tá vendo? Aí, o meu x1 de n é igual ao quê? 2 delta de n. Meu x2 de n vai ser 1 vezes delta de n menos 1. Tá? E o x3 de n é o 3 vezes delta de n menos 2. Né? Então, o que eu fiz aqui é eu primeiro calculei a saída, que dá esse 8, 10, 12, quando eu coloco na entrada o x1 de n. Aí depois eu tenho esse 4, 5, 6, eu coloquei na entrada o quê? É o x2 de n. Aí depois eu coloco na saída do sistema o quê? Esse x3 de n, que dá como saída o quê? 12, 15, 18. Aí, pela propriedade da linearidade, minha saída vai ser o quê? O somatório das saídas individuais para cada uma dessas entradas. Tá? Tudo bem, pessoal? Vocês estão acompanhando? Uhum. Tranquilo. Então, eu fiz mais um exemplo aqui, tá? Então, eu considero duas sequências finitas, está vendo? Y de n, que é igual a 4, 3, 2, 1, que é minha entrada, e o H de n, que é a saída, tá? Que é 1, 1, 1, 0. Né? Aí, tá vendo? Aí, esse primeiro cara aqui é o x de 0, que é o 4, né? E a resposta do impulso é 1, 1, 0. Então, a minha saída vai ser o quê? O somatório das saídas para quando eu aplico na entrada 4, quando eu aplico na entrada 3 atrasado, quando eu aplico na entrada 2 atrasado de 2 amostras e o 1 atrasado de 3 amostras. Né? Aí você vê que vai ficar o quê? Ó? 4, aí vai ficar o 4 multiplicado por H de n, tá vendo? Vai ficar 4, 4, 0. Aí depois vai ficar 3, 3, 3, 0 atrasado de uma amostra. Aí depois vai ficar o quê? 2, 2, 2, 0 atrasado de 2 amostras. Depois vai ficar o 1, 1, 1 atrasado de uma amostra. Aí depois eu somo todo mundo junto, aí eu obtenho, tá vendo? 4, 7, 9, 6, 3, 1. Beleza? Tranquilo. Então, aí tá vendo aí aqui, eu coloquei, né, só para vocês verem que dá para obter o mesmo resultado, né? Tá vendo que é a forma do somatório de convolução é o quê? Somatório, tá vendo, de xk, a y de n, né, vezes o quê? H de n menos k. Aí se eu fizer, tá vendo que
O resultado, tá vendo? É 479,631. Tá? Aí, para n igual a zero, vai ficar quanto? Se eu quiser saber, né, a saída do meu sistema para n igual a zero, eu simplesmente vou botar, vai ficar n igual a zero, vai ficar x de k vezes o quê? Vezes h de... o NH, tá vendo? Aí vai ficar o quê? H de menos K. Concorda, pessoal? Uhum. Né? Aí tá vendo? Se eu for variar, o meu N é igual a zero, tá? Aí se eu for variando K de menos infinito a infinito, né? Por exemplo, se eu for variando K de 0 até 3, tá? Vai ficar o quê? Ó? x0 vezes H de 0, x1 H de menos 1, tá vendo? x2 H de menos 2 e x3 H de menos 3. Só que todos esses caras aqui, que eu vou ser, tá vendo? O H de menos 1 é 0, o H de menos 2 é 0 e o H de menos 3 é 0 também. Aí por isso que esses caras todos vão ficar 0, aí na saída eu vou ter simplesmente o quê? 4 vezes 1, que é igual a 4. Aí para n menos 1, para n igual a 1 vai ficar o quê? X de k, tá vendo? Vai ficar H de 1 menos k. Aí vai ficar x de 0, tá vendo? Vezes H de 1. X de 1 vezes H de 0, mais x2 vezes H de menos 1, mais x3 vezes H de menos 2. Tudo bem, pessoal? Então, vocês veem, se vocês forem implementar isso, vocês vão precisar de 2 for, tá vendo? Você vai precisar do for para calcular a resposta para cada n, e depois vocês vão precisar de outro for, tá? Para variar o valor de k. Tudo bem? Faz sentido, show. Quer ver só para você ver aqui, né? Então aí se você for aí você vai fazendo isso até, por exemplo, né, o que eu vou fazer aqui, né? Você vê que fazendo esse procedimento eu vou obter aqui, ó, 479,631, aí depois eu obtenho 0, tá vendo? 479,631, que é exatamente o mesmo valor que eu obtive aqui, tá vendo? 479,631. Beleza, pessoal? Vocês ficaram alguma dúvida aqui nesse procedimento da convolução? Não, tranquilo. Então, Tranquilo. faça uma revisão disso em casa e a gente continua amanhã desse ponto, beleza? Então, a partir daqui, então, a aula que vem a gente vai falar de estabilidade, beleza? Pode ser, tranquilo. Beleza, então Beleza. até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Tchau. tchau. Tchau.